aí, meu povo, tudo bem com vocês? Geografia 1, capítulo 29, Geopolítica, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. O fim da década de 1980 ele foi marcado pela crise do socialismo real e por uma série de mudanças nos países que a adotavam. Em um período muito curto, houve a tentativa soviética de enfrentar a estagnação econômica por intermédio da perestroika, reestruturação econômica e da glasnost, transparência política. A fragilização do regime, a tentativa de golpe militar no país e, finalmente, a dissolução da própria União Soviética em dezembro de 1991. De certo, mudanças expressivas no país, que liderava o Bloco Socialista, provocaram fortes consequências com a transição dos países do leste europeu, até então muito ligados à União Soviética, para um lado capitalista. Entre as grandes transformações destacam-se a queda do Muro de Berlim, a reunificação alemã, a dissolução da Iugoslávia, a bipartição da Tchecoslováquia, a entrada de vários países do leste europeu na OTAN e na União Europeia. Identifica-se, assim, muitas alterações recentes em países do antigo bloco socialista da Europa. E em outros continentes, qual foi a situação? O que será estudado agora, os casos cubano e norte-coreano. Cuba. Até 1959, Cuba era um típico país centro-americano. Em parte, a proximidade com os Estados Unidos causou a dependência de Cuba ainda maior em relação à potência estrangeira. A ilha era uma área de veraneio dos estadunidenses e havia grande influência da máfia nos cassinos locais. No dia 1º de janeiro de 1959, o movimento revolucionário comandado por Fidel Castro e pelo argentino Ernesto Che Guevara derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista e a ilha começou a traçar o caminho que a transformaria em um caso especial na América Latina. Após um curto período de indefinição, os Estados Unidos adotaram várias medidas contra o novo governo, destacando-se entre elas o apoio à tentativa de invasão da Baía dos Porcos, a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos e o bloqueio econômico. Em 1961, o país tornou-se oficialmente socialista, estreitando os laços com a União Soviética. Para quem passou a vender grande parte do seu principal produto de exportação, o açúcar, e de quem passou a receber petróleo a preços inferiores aos do mercado internacional. O país conquistou uma série de avanços, principalmente na área social, com destaque para os setores de educação e saúde. O IDH cubano avançou muito, principalmente quando considerada a realidade latino-americana. Contudo, na segunda metade da década de 1980, a crise do socialismo real e, posteriormente, o fim da União Soviética abalaram o país. E sem o seu principal financiador e com a manutenção do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, o país passou a enfrentar uma gravíssima crise. Numa tentativa de obter recursos financeiros, Fidel Castro abriu a ilha ao turismo, o que criou um choque entre as duas realidades. Grande parte da população, que vivia dentro de uma realidade socialista, recebia o básico do governo, mas sem o acesso aos aparatos tecnológicos que passaram a circular na ilha com a chegada do turismo, e pessoas que direta ou indiretamente lidavam com o turismo e tinham acesso a euros e dólares, conseguindo comprar bens não acessíveis à maioria da população por serem vendidos em pesos convertíveis. Em 2008, debilitado por uma doença, Fidel Castro deixou o poder e passou a ser ocupado pelo seu irmão Raul Castro, também revolucionário, de 1959. A partir disso, o país aprofundou as reformas de adaptação à nova realidade, reduzindo o número de funcionários públicos e permitindo certas atividades privadas, sem abandonar, porém, o discurso e a lógica socialista. Vietnã. Localizado no Sudeste Asiático, banhado pelo Mar da China, ao longo de sua extensão leste, o país faz fronteira com a China ao norte
e com Camboja e Laos a oeste. O Vietnã ele situa-se na Península de Indochina, que no ano de 1954 conquistou sua independência em relação à França, dividindo o território em Camboja, Laos, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Em 1959, o Vietnã do Norte, que estava sob o regime socialista, iniciou uma tentativa de tomar o Vietnã do Sul, a fim de reunificar o país. Contudo, por temor de um avanço socialista no sudeste da Ásia, em 1961, os Estados Unidos interferiram no conflito em defesa do Vietnã do Sul, o lado capitalista. Após forte combate e um saldo de 58 mil soldados estadunidenses e mais de 2 milhões de vietnamitas mortos, em 1975 a guerra foi encerrada. Como resultado, houve a retirada das tropas americanas em uma nítida derrota não anunciada e a reunificação do Vietnã com o apoio da União Soviética. Já na década de 1990, o governo socialista do Vietnã realizou reformas econômicas similares às que tinham ocorrido antes na China. Com a abertura ao capital estrangeiro, o país asiático passou a atrair empresas de fora, principalmente dos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial. Devido a um elevado crescimento, o país passou a integrar um grupo denominado Novos Tigres Asiáticos, países que tiveram um grande impulso econômico em um curto período, com base na abertura econômica para investimentos estrangeiros. Sua produção anterior baseava-se na agricultura, cultivo de arroz. No entanto, após a abertura econômica, o Vietnã passou a ter uma produção industrial, dando destaque a sapatos, roupas, brinquedos e produtos eletrônicos. Coreia do Norte. A adoção do socialismo na Coreia ocorreu no contexto de libertação do domínio japonês sobre a península na Segunda Guerra Mundial. Esse acontecimento gerou o primeiro conflito armado da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. No fim do combate, que teve participação direta e indireta de outros países interessados na vitória capitalista ou socialista, tais como Estados Unidos, China e União Soviética, foi confirmada a divisão da Península Coreana no paralelo 38 Norte, como se pode ver no mapa a seguir. A parte sul da península manteve o regime capitalista e constitui hoje o mais importante tigre asiático, enquanto a Coreia do Norte virou um país socialista com forte influência da China. Nos dias atuais, a principal especificidade da Coreia do Norte é ser o único país do mundo que ainda adota um regime socialista ortodoxo, ou seja, um monopólio estatal dos meios de produção e regime político monopartidário. O país foi liderado por Kim Il-sung desde 1948. Antes da Guerra da Península, ele assumiu o poder da parte norte até sua morte em 1994. O poder então assumido pelo seu filho Kim Jong-un, que governou até 2011. Com a sua morte, o seu filho general Kim Jong-un, com 29 anos, foi designado sucessor e, assim como o avô e o pai, governa mantendo características que marcaram regimes socialistas, tais como o culto à personalidade do líder. Essas características políticas e econômicas definem a Coreia do Norte como um país mais fechado do mundo, isto é, que não faz concessões típicas de países que ainda se declaram socialistas. Outro aspecto comumente destacado em relação à Coreia do Norte é o seu controvertido programa militar e os constantes atritos com a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.